Morte durante campanha de Tarcísio teve indícios de execução, diz tortura nunca mais. Programa Nacional de Imunizações e Vacinação, Ministério da Saúde. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. O PNI oferece a vacina que protege contra câncer de colo de útero, sabia? É a vacina contra HPV. Mas por que Tarcísio de Freitas vetou um projeto que facilita a vacinação das crianças contra o HPV? Vírus do papiloma humano, outros nomes, HPV. Infecção que causa verrugas em diversas partes do corpo, dependendo do tipo do vírus. O papilomavírus humano HPV é a infecção sexualmente transmissível, DST, mais comum. Como é a propagação por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção, de mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação. Jean-Jacques Rousseau sobre propriedade privada, importante filósofo, teórico político, escritor e compositor genebrino. Se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quem corrompe a sociedade, querido? Então, é que a resposta é simples, mas exige da gente algumas relações mais complexas. Então, a origem da desigualdade, qual era a raiz das desigualdades na sociedade? O que corrompe a sociedade, o que corrompe o homem? Antes desse fator decisivo para a origem da desigualdade, o homem é, por natureza, bom. Durante o percurso da história, este homem que, por natureza, é bom, acaba descobrindo a propriedade privada. Na verdade, não descobrindo, mas se apossando de algo que era comum a todos e dizendo que era apenas seu. É a partir do momento onde uma pessoa delimita com uma cerquinha o seu pedaço de terra e diz que é seu, é de sua posse e que já não é mais comum a todos e que nem todos vão ter um pedaço de terra, que vai começar as origens da desigualdade. A ideia de propriedade privada como a origem da desigualdade e a ideia de estado de natureza do homem como bom, nem sempre o homem fez essa delimitação de propriedade privada, mas a partir do momento em que fez, começou a surgir as desigualdades em sociedade. A questão da propriedade privada não é apenas material, mas a concepção de propriedade privada vai expandir-se nas relações que demandam uma sociedade. A gente tem relações hierárquicas de poder, onde sempre tem soberanos e um grupo minoritário de soberanos e um grupo que tem que se submeter a estes. Ninguém poderia representar a vontade de um indivíduo. Todo indivíduo deveria manifestar politicamente as suas vontades. A organização política é corrompida, então, pela propriedade privada, onde a gente vai ter um grupo minoritário soberano e um grupo maioritário seguindo as suas ordens. Relações que estão fundamentadas na concepção de propriedade privada, necessidade de relações de poder e hierárquicas e que vão corromper os homens. Todos os homens desejam o bem próprio e, ao mesmo tempo, os bens comuns. Completamente incompatível. Vermes. Não são meras coincidências as similaridades entre Jair Bolsonaro e Javier Milei. Milei, o Bolsonaro argentino, segue o roteiro de violência da extrema-direita global. Verme. Bolsonaro, se liberte, Mona. Seja a borboleta que você nasceu pra ser. Estar preso no armário em 2023 não dá mais. Não estamos mais no século 20. Vá ser gay, vá ser feliz. O teu assessor já jogou tudo no ventilador. Todo mundo sabe que você beija homens. Olha que coisa mais linda. Aliás, tu já engoliu muita porra calada nessa tua vida. Já aguentou cada caralho nela. Muita palada nas costas, muita bolada por trás. Já te machucaram muito por dentro, meu amigo. Mas você aguentou tudo caladinho, tudo forte. E a sua família vai te aceitar, sabe por quê? Porque eles adoram colocar uma mão numa pistolinha. A diferença é que você gosta é um pouco diferente. O bolsonarista pode ter herdado algum dinheiro,
ou conseguido comprar um revólver pro porta-luvas do seu HB20. Porém o bolsominion é o cara que, mesmo sendo médico, motorista, fazendeiro, nunca leu ou lê nada relevante sobre política, não sabe definições básicas ou história, apenas executa seu trabalho cotidianamente e pensa que participa de um movimento contra a corrupção. Só dito movimento está composto por integrantes corruptos do Centrão, como acontece no caso do mito Bolsonaro. O mitômano Bozo sempre foi um corrupto do Centrão. Carreira do mito ignorantão e mitômano, cresceu numa zona colonizada por nazifascistas do interior de São Paulo. Filho de um falso dentista prático sem diploma, Jair roubava laranjas na propriedade de um político famoso da região. Bozo sentiu inveja de dito político até crescer sem ambicionando ocupar o lugar do político mais popular da região. E quando Bolsonaro virou político, também contratou o próprio irmão como funcionário fantasma do gabinete no Distrito Federal. Porém o irmão do mito morava no interior, onde foram criados, cuidando várias lojas de móveis e eletrodomésticos da família Bolsonaro nas cidadezinhas paulistas da região. Até o canal SBT fez uma reportagem do irmão de Bolsonaro trabalhando na loja no interior de São Paulo enquanto deveria estar empregado em Brasília. Bolsonaro é formado em educação física graças ao dinheiro público do Exército. Bolsonaro desviava material de paraquedas avariados para fabricar mochilas e vender escondido. Foi um paraquedista incompetente. Jair quase morreu saltando contra uma avenida movimentada em um prédio. Para terminar de arruinar tudo, quase explodiu um gasoduto reivindicando aumento salarial. Foi expulso do exército e ficou aposentado antes do tempo com seu carro simples de modelo velho. Fez sua primeira campanha política, então procurou votos de outros militares aposentados. Também se envolveu com integrantes das milícias carioca que vendem terrenos invadidos. Virou político para tentar melhorar direitos e benefícios dos militares expulsos, dele e outros milicos sanguessugas de impostos aposentados ou da reserva. Já em Brasília conheceu o tio policial da família da Micheli Michê, que foi secretária no Congresso de vários políticos. Se diz evangélica e andava com políticos após o expediente. Incluso engravidou de um político casado. Micheli era favelada pertencente de uma grande família de bandidos, falsificadores, traficantes, estuprador, contrabandistas, cobradores de aluguel em terrenos invadidos por milicianos do Distrito Federal DF. Na política, Bolsonaro é conservador, porém foi casado com várias secretárias que dividiam o salário com o Jair. Exemplo, mãe do Renan, o filho 04 do mito, ela traiu ele com um bombeiro e logo foi trocada por uma segunda secretária. Micheli havia sido amante de outros políticos e engravidado de um político casado. Bolsonaro contrata filhos, mulheres, irmãos, sobrinhos nos gabinetes para dividir os salários. Quem ganhava 6 mil dava 4 mil para o inelegível. Além disso, Bolsonaro se juntou ao Centrão e entrou para o esquema de propina, entrando na lista de propina da empresa de energia elétrica de Furnas. Em 30 anos não conseguiu passar leis no Congresso. Bolsonaro nunca fez nada relevante para os militares, nem nada para o povo brasileiro. Apenas desviou verbas de combustível e salários dos funcionários dos gabinetes dos seus próprios filhos que colocou na política também. Desviou verbas de combustível superfaturando recibos de abastecimentos. O mito também combateu direitos humanos e ainda se diz religioso. Bolsonaro é contra punir torturadores oriundos do regime militar. Já brasileiro que não consegue destaque social laboral apoia, por ser um frustrado envelhecendo com sentimento de desmerecimento. Então apoia o policial matando pobre sem julgamento. Já que todo aquele que é explorado ou humilhado, quando pode dar o troco humilhando alguém. Então Bolsonaro aparece como opção para os integrantes da Operação Lava Jato como presidenciável, Mauro e fazendeiro corrupto no grileiro da Lagnol, ambos orientados pelo Departamento de Justiça estadunidense. Trabalharam para isolar acusando Lula sem provas e apoiar Bolsonaro em troca de cargos ministeriais. Tudo aconteceu após Dilma assinar um tratado anticorrupção com os Estados Unidos, tratado onde os americanos podiam, participando do processo judicial, aplicar multas nas empresas corruptas dos países que assinaram dito acordo. Graças ao acordo disfarçado de anticorrupção, logo perdemos o petróleo do pré-sal. Dilma foi avisada que assinando poderiam haver guerras jurídicas destinadas aos políticos anti-imperialistas. Porém Dilma assinou sem medo e mesmo sem ser corrupta foi destituída da presidência. Perdemos toda a indústria nacional da construção civil, indústria naval, navio sonda da Petrobras. Perdemos o programa nuclear para Lava Jato, que prendeu arbitrariamente o cientista militar Almirante Otton Pai do programa nuclear brasileiro e inventor do método mais barato para manipulação urânio.
Então perdemos também o desenvolvimento dos submarinos nucleares e jatos militares brasileiros, jatos Gripen, e fomos atingidos com uma quase privatização da indústria aeronáutica nacional, quase privatizada para Boeing, empresa falida estadunidense falida, que desistiu da compra da empresa brasileira de aviação Embraer. Perdemos quase tudo para os estrangeiros, até os franceses compraram lotes do pré-sal, tem diplomado ou trabalhador não diplomado que não consta isto, pois só sabe trabalhar como cachorro salário de fome, profissões sem direitos que ocupam o dia inteiro, mas quando os eleitores do mito estão de folga e com tempo para ler, recebem besteiras via WhatsApp acreditando em tudo sem pesquisar ou compreender o tema, sempre o assunto falso termina compartilhado. O combate da corrupção é usado para seduzir picareta ignorante que acredita em Bolsonaro por analfabetismo político e preguiça de estudar o currículo do candidato. Vi o vídeo do Lula pegando lápis e dei muita risada. Achei que era uma ironia com referência às joias do Bolsonaro. Mas um amigo me avisou. Não é piada. Os caras estão levando a sério. Gente do céu. Já tô vendo a hora dos bolsonaristas acharem que a praça é nossa e noticiário. J. Camelo. Os exames mostram que Vossa Excelência foi um golpista em 2016. Mas não há motivo para desespero, ninguém tem o poder de prendê-lo.